Ora viva, estimados telespectadores do nosso programa Casa da Verdade. Sintam-se cumprimentados em mim mesmo. Meu nome é Peter Cascusa, o apresentador do programa. Como sabem, estamos aqui presentes para mais uma edição do programa. Como temos carregado a missão sobre assuntos religiosos, podemos assim dizer, e hoje temos como convidado o discípulo do profeta Cacau Filipe. Ele acabou de chegar, vindo mesmo da cidade da Beira. Recebemos ele cá nos estúdios, agora há pouco, e neste momento eu tenho que chamar ele para poder estar em frente às câmeras, poder nos dizer como que foi a viagem, e em tudo nós já vamos saber com ele neste momento. Desde já convido a ti, meu irmão, que possa marcar a sua presença já. Paz, irmão. Muita paz, boa noite. Sintam-se cumprimentados a todos que nos acompanham nesta noite. Eu sou mesmo Silva Paulino, o discípulo do profeta Cacau Filipe. Muito obrigado pela saudação. Nos diz como que foi a sua viagem. Sabemos que acabaste de chegar. Como que foi a sua viagem? Para dizer que a viagem foi ótima, estou aqui há um tempo. Certo. Então, numa missão, né? Uma missão, bem dizer, carnal. Certo. Mas eu mesmo digo que a viagem foi boa. Muito certo. E a família do outro lado? Todos estão bem, graças a Deus, do irmão Filipe. Isso que é bom. Estás preparado? De verdade, te chamamos mais uma vez aqui nos estúdios, porque recebemos algumas questões dos nossos internautas, né? Querem saber sobre alguns pontos que de outras vezes não conseguimos deixar claro, então devido ao nosso tempo. Então eu gostaria de saber se já podemos começar com o nosso programa. O nosso tempo também está mesmo correndo. Então, eu vou mesmo começar com a primeira questão. A primeira questão é a seguinte. Qual é a missão de um profeta cá na Terra? Bem, de acordo com as Escrituras, o profeta é a boca de Deus sobre a face da Terra. A missão de um profeta na face da terra é de transmitir o que Deus lhe dá. Assim como Moisés, né, quando estava na terra, Deus falava com Moisés. Então, Moisés é que anunciava aquelas palavras para o povo do seu tempo. Certo. E eu posso resumir dizendo que a missão de um profeta na terra é de transmitir as palavras de Deus sobre a face da terra. Ok. Vamos parar por aqui. Temos a outra questão. Sabemos que estás por aqui a defender ou para falarmos sobre alguns assuntos sobre o profeta, que tu dizes que é o verdadeiro desta nossa geração. Então, desde já, eu gostaria de saber que, como posso frisar, nós todos sabemos que o último foi Jesus Cristo. Então, qual é a missão de profeta Cacau Filipe aqui na Terra? Bem, quando dizem que o último foi Jesus Cristo, eu não consigo compreender em qual sentido. Certo. Então, nós sabemos que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Ele veio aqui sobre a face da terra, manifestou na carne, no corpo humano de um homem. Então, ele era como profeta no seu tempo, anunciava a mensagem no seu tempo, para salvar aquele povo com quem ele viveu naquele tempo. Certo. Então, dizendo que Jesus Cristo é o último, essas só podem ser as palavras que as pessoas adquirem na teologia, porque a própria Bíblia não diz que o Jesus Cristo é o último. Dizendo que é o último profeta, a Bíblia não diz isso. Certo. Então, nós sabemos que de tempo em tempo Deus sempre tem enviado seus profetas. No passado ele enviou os profetas, no presente, quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, ele manifestou como um profeta, e no futuro ele enviará sempre os profetas, de acordo com Mateus 23, 34 e Lucas 11, 49. Então, o Cacau Filipe
ele tem como a missão de vir cumprir o que Deus decretou. Por exemplo, a Bíblia diz que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Se o que ele fez no passado, fez no presente, ele fará no futuro. Então, hoje estamos aqui na face da terra. A missão do profeta Cacó Filipe é a mesma missão que os profetas da Bíblia carregavam, de trazer as boas novas da sua geração. Muito obrigado. Tenho mais uma outra questão. Será que há necessidade de Deus enviar mais profetas na atualidade, sabendo que no passado Ele enviou-nos profetas como Moisés, Paulo, falo de Isaías e muito mais, que não posso dizer todos neste caso? Bem, há necessidade sim, assim como eu aqui frisei, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo, Jesus não muda. Certo. Então, há necessidade porque hoje tem humanidade na Terra. Então, se há humanidade na Terra, Deus sempre irá enviar um profeta para advertir, porque os julgamentos de Deus não vêm surpresa. Por exemplo, no tempo de Noé, quando houve o dilúvio não surpreendeu ninguém. Nós sabemos que lá poderiam existir os cegos, os deficientes, né? Aqueles que têm problemas físicos, mentais, tinha crianças, mulheres grávidas. Então, antes de Deus destruir naquele tempo lá, primeiro advertiu, enviou Noé. O Noé veio sobre a face da terra, o Noé foi comissionado, foi dado uma missão para o povo no seu tempo. Ele tinha que carregar as palavras que o Senhor Deus Todo-Poderoso lhe dizia para as pessoas. E aquelas pessoas, antes de serem engolidos com as águas, primeiro foi uma advertência. O Noé veio, anunciou aquela mensagem dizendo que Deus quer destruir a terra. Aquele que quer a salvação, aquele que quer escapar do dilúvio, é necessário acreditar em mim, fazer o que eu digo. Façamos arca para que nós não possamos perecer no dilúvio. Então, hoje a necessidade da humanidade há sim, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos será como no tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? Existiam muitas coisas que hoje estão a acontecer. Então, deve haver necessidade na humanidade para que eles possam receber o profeta que Deus lhes envia, para que eles reconheçam o caminho. Há necessidade sim de reconhecer, do profeta fazer reconhecer à humanidade o caminho da salvação. As pessoas, sem um profeta, eles se dispersam. Eles vão nos caminhos errados. Então, é necessário o profeta surgir para que ele possa indicar às pessoas o caminho certo, para que as pessoas reconheçam ou adorem o verdadeiro Deus neste tal caminho que o Senhor Jesus Cristo lhe confia. Acabamos de receber uma questão agora dos nossos internautas e perguntando que estava já a falar agora sobre caminhos certos, e a pergunta que chega é quais são esses caminhos certos que o convidado está tentando frisar? Bem, o caminho certo que eu tentava mesmo mostrar às pessoas é a vontade perfeita de Deus. Em João 6:28, se não estou no erro, os discípulos do Senhor Jesus Cristo questionaram da seguinte forma: Senhor, qual é a obra de Deus? O que nós possamos fazer para que possamos exercer a obra de Deus? O Senhor Jesus Cristo respondeu-lhes dizendo: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Deus enviou. Você vê? Quando Moisés estava na terra, a obra de Deus era crer em Moisés como enviado de Deus. Este era o caminho certo, a vontade perfeita de Deus. No tempo do Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, a obra de Deus era crer em Senhor Jesus Cristo como enviado de Deus. Ele era o caminho perfeito. Hoje, Deus também, com seu amor, enviou um profeta africano chamado Cacó Filipe com a obra perfeita de Deus. Todos os escolhidos dessa geração, eles reconhecerão o profeta verdadeiro, que é o profeta Cacó Filipe, que Deus enviou para o nosso tempo. O caminho perfeito é reconhecer o profeta Cacó Filipe como o seu absoluto, como o guia da salvação. Obrigado. Neste sentido, para além de Cacó Filipe, existem outros verdadeiros profetas na Terra? Sobre a face da Terra, o profeta mensageiro é o único, o profeta Cacó Filipe.
Não há outro